Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu espero que sim. Eu desejo nesse momento que Deus te abençoe poderosamente, abençoe você, sua vida, tua saúde, toda a tua família. É o meu sincero desejo. Estou aqui para compartilhar com vocês uma linda mensagem. Nós já estudamos aqui sobre os direitos e deveres de ser feliz, o que é a felicidade. Vimos aqui as ambições e a felicidade. Olha, o nosso tema de hoje é maravilhoso. Nós vamos estudar um tema interessante. É possível mudar a nossa personalidade? Será que isso é possível, nós mudarmos a nossa personalidade? Então nós vamos ver aqui se nós podemos ser aquela espécie de pessoa cativante, elegante, apreciada por todos, buscada por todos. Será que isso é possível? Será que você pode ser a espécie de pessoa que você sonha ser? É o que nós vamos descobrir. Na verdade, nós vamos ver aqui pessoas que eram detestadas, odiadas, que nenhum vizinho ia com a cara dele e que ele resolveu mudar e conseguiu mudar a sua personalidade. Nós vamos tirar lições maravilhosas de vidas, de pessoas que viveram, realmente passaram por uma mudança incrível na vida. E tenho certeza que você vai tirar maravilhosas lições, muitas lições para a sua vida. Nós vamos aprender aqui muitas coisas boas. Então sejam todos bem-vindos a esse nosso tema de hoje. Eu gostaria de começar o nosso assunto de hoje contando para vocês a história de um homem. Durante a Idade Média, viveu um homem que por uma razão ou por outra razão, esse homem foi ali jogado em uma prisão. Ali ele permaneceu, meus queridos, por um período de 20 anos. Ele tinha cada dia menos esperança de voltar a ver ali a luz do sol. Mas acontece que a cada 24 horas, o carcereiro entrava um momento ali para levar para ele uma jarra de água e um pedaço de pão. Depois desse homem passar ali 20 anos, ali preso, um belo dia ele teve a brilhante ideia de empurrar ali a porta. E ele fez a tentativa de abri-la. E eis que a porta se abriu facilmente. Então ele saiu pela primeira vez ao ar livre. Ele pôde ver as belas árvores. Ele pôde ver o céu azul. Ele ouviu o cantar dos passarinhos. E ele desfrutou do sol, meus queridos, pela primeira vez em 20 anos. Mas afinal de contas, o que essa história tem a ver com você e com o recondicionamento de tua personalidade, de minha personalidade? Exatamente isto. Você e eu temos em nós possibilidades. Você tem possibilidades infinitas de mudar a tua personalidade. De você conseguir, meu querido, ser o tipo de pessoa que você sempre desejou ser. Por exemplo, você pode ser uma pessoa encantadora, uma pessoa hábil, você pode conseguir ser uma pessoa elegante e também você pode conseguir ser uma pessoa cativante, uma pessoa engenhosa, uma pessoa apreciada por todos e uma pessoa buscada por todos. Essas possibilidades, meus queridos, elas estão todas em você. E talvez já há muito tempo, talvez há muitos anos, você não tentou jamais aproximar-se da porta e experimentar abri-la. Você entendeu? Esta, meu querido, é a única razão pela qual você não transformou ainda essas possibilidades em realidades. Nós vamos ver agora o caso de uma pessoa que conseguiu exatamente mudar a sua personalidade para melhor. E o que é mais interessante é que em pouco tempo este jovem ele conseguiu mudar maravilhosamente. Ele conseguiu ser cativante, ele conseguiu ser elegante, apreciado por todos e também procurado por todos. Ele conseguiu mudar, meus queridos, completamente o seu modo de ser, passando a ser otimista e feliz. Esse jovem, aos 19 anos, ali ele oferecia uma aparência, meus amigos, uma aparência que impressionava muito mal. Ele tinha, além disso, tão péssima disposição, que ele era detestado por todos os seus vizinhos e também por todas as pessoas que chegaram a conhecê-lo. Parece que ali na infância, na sua infância, ele havia sofrido um ataque de paralisia infantil que o havia deixado ali com um pé defeituoso, o que explica talvez ali a sua personalidade torcida, a sua odiosa maneira, meus queridos, de considerar a seus semelhantes.
Esse jovem de nossa história, porém, ele decidiu um dia melhorar o seu físico e o seu intelecto. Ele formou uma nova personalidade. E em pouco tempo, ele já não era mal ajeitado, ele nem tinha a gordura fofa que antes o afligia. Mas este jovem, ele se tornou esbelto e elegante. Ele mudou de tal maneira ali a sua filosofia de vida que todas as pessoas que conversavam com ele e que faziam amizade com ele, essas pessoas ficavam impressionadas e simpatizavam com ele. Tão forte era a influência de sua personalidade sobre ali os seus vizinhos, sobre os seus amigos, sobre os seus contemporâneos, que muitas pessoas o endeusaram exatamente. Ele foi, em verdade, um grande poeta. Esse jovem, ele foi um enamorado da liberdade. Ele deu a sua vida na planície de Missolange para ajudar ali o povo grego a conquistá-la. Foi ele a quem a posteridade mais tarde veio a conhecer como Lord Byron. A história desse jovem, ela nos mostra para nós duas lições. A primeira lição é que é possível você refazer a tua personalidade. E a segunda, porém, meus queridos, sem esta não pode chegar à sua máxima perfeição sem a ajuda exterior, ou seja, sem a ajuda de Deus. Não basta uma mudança de maneiras. Lord Byron teve a vantagem de iniciar ali, bastante jovem, os seus esforços para mudar a sua personalidade. E ele era, além do mais, ele era um gênio, mas ele afirma que voluntariamente e por força de atenção e árduo trabalho, ele transformou a sua personalidade e chegou a ser homem de encantos destacados e de realizações. Sim, ele mudou muito no físico, meus queridos, e no intelecto, mas infelizmente ele mudou pouco espiritualmente, exatamente. E isso explica porque o seu exemplo, que impressionava multidões de pessoas, não levou esse jovem e essas pessoas também a se tornarem homens e mulheres realmente bons e felizes. E ele mesmo também não foi, porque é muito importante, meus queridos, e é necessário para uma mudança completa de nossa personalidade, a ajuda do poder superior de Deus é muito importante em nossa vida. Só assim nós podemos alcançar a mudança da personalidade que esperamos, uma mudança completa. Não basta mudar só no intelecto, tem que haver também uma mudança espiritual. E é necessário, meus amigos, reconhecer um poder superior e permitir que este poder sobrenatural em nós opere. Na realidade, para termos sucesso aqui na transformação de nossa personalidade, vai depender muito, mas muito mesmo, do amor ao próximo que temos desenvolvido em nossa vida, em nosso dia a dia e com as fibras do nosso caráter. Se assim só assim, meus queridos, só assim nós podemos dizer. Tem muitas pessoas, eu quero dizer para vocês, só assim podemos ser felizes. Tem muitas pessoas que acreditam que são muito velhas, mas muito velhas mesmo, para realizar uma transformação em sua personalidade. Exatamente. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora a história de uma senhora que pensava assim. Essa senhora pensava que era velha demais para mudar a sua personalidade. Então veja só a história dessa mulher. Aos 50 anos de idade, ela acreditava que era impossível mudar e que ela necessitasse de mudança. Muito, pois ninguém queria saber daquela mulher. Todo mundo odiava ela. Mas tudo isso acontecia por culpa dela mesma, que afastava as pessoas de perto dela, por causa de sua forma azeda, exatamente, de tratar as pessoas, como ela mais tarde admitiu. Mais tarde ela falou exatamente isso. Ela era uma senhora intolerante, ela aprendia rapidamente
e como ela era inteligente e também eficiente, ela sentia desagrado imediato por qualquer pessoa que não fosse exatamente como as qualidades que ela possuía. Ela era ativa, brilhante, eficiente. E como ela era dessa forma, poucas pessoas assim são dotadas. De modo que esta mulher, ela sentia antipatia, ela sentia às vezes, raiva para com toda pessoa que chegava a conhecer. E aonde quer que essa senhora fosse, meus queridos, ela semeava desconfiança, inimizades, desagrado. Ela não escondia nem tentava ocultar a sua intolerância. Fazia questão de mostrar a sua intolerância para com todas as pessoas. Esta senhora, ela tinha bastante êxito em seu trabalho, até porque esse trabalho dela não exigia ela estar, tratar com muita gente. Mas, meus queridos, esta senhora não era feliz na vida. Ela, porém, se sentia desgraçada. Uma vez, ela mesma disse que já tinha passado 50 anos e ela mesma acreditava ser muito velha, mas muito velha para mudar. Ela mesma tinha resolvido levar uma vida de amargura por causa de sua miserável personalidade, mas não podia perseverar em sua resignação. Ela tinha ainda uma certa esperança de mudar. E lentamente ela foi chegando a crer que cada pessoa pode refazer a sua personalidade, se realmente quer, se realmente desejar. Então ela começou a colocar mãos à obra. Finalmente ela pôs mãos à obra. Ela disse que a tarefa foi difícil e longa, pois muitas coisas teve ela que vencer. Mas, meus queridos, ela perseverou em seu esforço, mesmo quando muitas vezes, muitas noites, ela chorava em sua cama, compreendendo quanta antipatia ela transmitia para as pessoas, despertava nos seus vizinhos. Ela mesma confessou muitas vezes que se sentia tentada, muitas vezes, a abandonar a luta, mas ela persistiu, ela perseverou. E em 3 anos, meus queridos, em 3 anos, uma sensível transformação em sua personalidade aconteceu. Ela mesma, aos 54 anos, se considerava literalmente renascida e feliz. E era, na verdade, surpreendente a mudança que seus conhecidos, seus vizinhos observavam nela, comparando a mulher que ela era antes com a mulher que se tornou agora. Ela era amável, encantadora, delicada, tolerante, sorridente, alegre, prudente e serviçal. Ninguém em sua cidade, ali na sua vizinhança, tinha maior número de amigos. E nem havia mulher mais feliz, mais respeitada, ou que tivesse mais êxito na vida do que ela. As pessoas que com ela conviviam reconheciam nela um verdadeiro milagre. Ou seja, ela era agora uma nova mulher. Os seus vizinhos que antes a conheceram consideravam a sua transformação, meus queridos, um verdadeiro milagre. O Dr. Carlos Mendes, ele nos diz que o processo de refazer a nossa personalidade é realmente um jogo. É um jogo que deve jogar toda pessoa, meus amigos, que queira realizar algo na vida. Nós vamos ver agora, por exemplo, a relação que existe entre a felicidade e a personalidade. Os psicólogos, eles têm estabelecido as regras desse jogo, mas devemos, meus queridos, considerar talvez, em primeiro lugar, o que se entende por personalidade. O que é isso? Trata-se simplesmente da maneira em que a pessoa enfrenta as diferentes situações que se apresentam na vida e, em essência, a nossa atitude para com a própria vida e a de nossos semelhantes, exatamente. Esta, portanto, está relacionada com a nossa felicidade. Ou seja,
depende de nossa atitude, meus amigos, nossa atitude mental e de nossa filosofia de vida. A personalidade, porém, ela é considerada assim. Ela se reduz, ao final de contas, ao conjunto de hábitos. Hábitos que vamos adquirindo pelas reações que manifestamos perante as situações que devemos manter com os nossos semelhantes. Vejam só esse exemplo. Todos os dias, a cada dia e durante toda a semana, necessitamos encarar situações tipo assim: uma pessoa estranha ou um conhecido nos dirige a palavra na rua ou ali em nosso escritório. Um amigo em que você confiava tanto, ele lhe engana, trai você. Um parente nosso falece. Nós perdemos dinheiro. O médico nos adverte que estamos doentes. Ou recebemos ali um dinheiro inesperado, um benefício inesperado. Essas coisas, meus queridos, essas coisas, meus amigos, acontecem todos os dias em nossas vidas e devemos enfrentá-la. Exatamente. É dever de uma personalidade enfrentar essas situações acertadamente e que cada um, você e eu, deve desenvolver tal personalidade de maneira que possamos encará-las eficazmente à medida que se apresentam na nossa vida diária. Então a personalidade, na verdade, é, pois, a capacidade de enfrentar e resolver cada situação à medida que elas se apresentam, meu amigo, meus queridos amigos. Sem dúvida, olhada dessa forma, desse ponto de vista, a personalidade não é coisa misteriosa que algumas pessoas trazem ao mundo ao nascer, não. Mas ela é um processo de acomodação, e que qualquer pessoa pode submeter-se com razão. Se enganam os psicólogos da velha crença que acreditam que ninguém pode mudar a sua personalidade. Mas essa mudança, meus queridos, só é possível somente na medida em que nós mudamos a nossa filosofia de vida. Isto é, as transformações que abarcam só a fase física e intelectual do ser humano não são completas. A nossa natureza humana, ela é tripa, ou seja, ela é física, é mental e espiritual. A sua terceira fase espiritual deve, meus queridos, transformar-se também, para que todo ser se encaminhe à perfeição para a qual se sente, meus queridos, chamado. Esta é a razão pela qual acontece a verdadeira transformação da personalidade. E o único processo que pode fazer-nos evoluir para a bondade tem sempre um fundo religioso, meus amigos, exatamente. Por exemplo, ninguém pode chegar à bondade genuína se não tiver dela, em primeiro lugar, um conceito como que oferece a noção de um Deus de amor, e em segundo lugar, crer na possibilidade de relacionar-se com este Deus como um Pai Celestial e dele receber forças para triunfar sobre seus velhos hábitos errôneos e maus, e implantar em seu lugar outros hábitos, meus queridos, novos, cheios de bondade. E em verdade, meus queridos, na verdade, todo ser humano, todo ser humano, ele necessita, meus amigos, de um auxílio divino. Ou seja, necessita da ajuda de Deus para realizar uma mudança de personalidade e desarraigar a maldade que age em si e recomeçar por uma bondade frutífera nas ações úteis e nobres, no abnegado serviço, em prol de seus semelhantes. Exatamente isso. Como tem feito ali o Evangelho, né? Em milhões de vidas. O Evangelho, sinceramente, aceito
vivido e praticado. E ao fazermos isso, você e eu, meus queridos, nós nos manteremos fiéis ao nosso propósito de considerar as leis da felicidade, pois devemos recordar que entre as 4 necessidades instintivas básicas, a primeira é que nós devemos sentir seguro tanto no espírito como economicamente. Exatamente, é muito importante isso. Eu desejo que você faça o seguinte, você volte este vídeo para o começo e você analise ponto por ponto. Nós vimos aqui que é possível nós mudarmos a nossa personalidade. Estamos vendo aqui que é possível mudar a nossa personalidade. É possível você ser aquela pessoa cativante, elegante, apreciada por todos, reconhecida por todos. Essas possibilidades estão todas em você, mas porém, só poderemos conseguir através da ajuda de Deus, de uma ajuda divina. Sozinho nós não conseguimos. Lord Byron conseguiu transformar, mas não foi completa a transformação dele. Você e eu podemos transformar a nossa personalidade, ser a pessoa que desejamos ser, mas também precisamos colocar a presença de Deus na vida. A nossa personalidade ela é tríplice, nós temos que mudar física, intelectual, mas principalmente espiritualmente. Que Deus te abençoe poderosamente, é o meu sincero desejo. Que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida. E que você volte mais uma vez este vídeo e reflita realmente. Você viu aqui que é possível mudar a personalidade. Se você está passando por algum problema, principalmente nesse período de depressão, ansiedade, estresse que estamos vivendo, né? Tivemos aí uma pandemia que graças a Deus passou. Então nesse momento de ansiedade é muito importante nós termos a ajuda desse poder divino, do poder de Deus. Que Deus te conceda muitas bênçãos, que essa mensagem fique para sempre na tua vida. É o meu sincero desejo até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Valeu, tchau, tchau. Amém.